Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma frase que foi dita por Carolina Maria de Jesus, escritora, poetisa e compositora. Ela falou o seguinte: quando uma criança passa fome, o problema é de todo mundo. Queridos e queridas, não existe nada mais indigno nesse planeta onde se produz 5 vezes mais, eu quero que vocês gravem esse número, 5 vezes mais alimentos do que o necessário para prover os 8 bilhões de pessoas que vivem nesse planeta. Ou seja, se produz 5 vezes 8 bilhões de alimentos para prover toda a população. E, infelizmente, existe uma gama enorme de pessoas passando fome, literalmente passando fome. E nada mais indigno do que isso, do que ver crianças passando fome, porque elas são seres frágeis. Elas não têm como se prover desse alimento, porque elas não têm capacidade nem física nem cognitiva para fazer isso. Elas necessitam que o adulto as alimente. E se o adulto está passando fome, por consequência, a criança também está passando fome. E a criança é a parte mais fraca disso. Por quê? Porque ela morre de fome, de inanição. Porque na infância ela necessita dos alimentos e nutrientes necessários para o seu crescimento. E se ela não encontra, ela vai ficando raquítica, adquire doenças que se instalam em seu corpo em função da falta de alimento e ela termina morrendo. E isso acontece muito aqui no nosso país e em todos os países, principalmente os países do chamado terceiro mundo, ou seja, das Américas do Sul, Central, Norte não, África e Caribe. São países pobres, onde isso acontece muito, com muita constância. E por que acontece? Porque existe um negócio chamado ganância. Nós somos seres gananciosos. E também nós vamos deixando para lá. Por quê? Porque se eu estou me alimentando todo dia, eu não estou preocupado com quem está passando fome. Eu não quero saber se tem gente morando na rua, se tem gente morrendo de fome. Isso não me interessa, porque não é comigo. Porém, nós todos somos responsáveis. Nós somos corresponsáveis por tudo que acontece no mundo. Não tenhamos dúvida disso. E como a Carolina Maria de Jesus diz, se uma criança passa fome, o problema é de todo mundo. Por quê? Porque todos nós somos responsáveis. Como eu já falei anteriormente, a criança não tem como se prover. Ela não tem como trabalhar porque ela não tem força física, nem idade suficiente para isso. Ela não tem como se prover dos alimentos. Ela necessita que um adulto a alimente. Se o adulto não tem com que se alimentar, ele também não pode alimentar essa criança. Os governos têm que amparar. Nós, como cidadãos civis, temos que amparar essas pessoas. Não adianta dizer, isso é problema do governo. Se nós ficarmos esperando pelos governos, as pessoas morrem de fome. Então, se nós, como pessoas civis, podemos ajudar, ajudemos. Não permitamos que pessoas passem privação, e principalmente crianças. Vamos nos colocar no lugar delas. Imagina se nós, quando criança, passássemos fome. Nós não estaríamos aqui. Ou se estivéssemos, estaríamos muito doentes, porque o nosso organismo não resistiria. Então, queridos e queridas, todos temos a obrigação de fazer a nossa parte. Todos nós temos a obrigação de ter empatia com o sofrimento alheio. Às vezes nós achamos que não podemos fazer nada, mas um único quilo de qualquer alimento que nós doamos para alguém que esteja passando algum tipo de fome já faz a diferença. Porque aquela pessoa, naquele dia, ela vai ter o que comer. Porque às vezes a pessoa não tem absolutamente nada para comer. Então ela necessita de qualquer coisa. Então qualquer coisa que eu doar, qualquer coisa que eu der, já faz a diferença. E se cada um faz isso, certamente a fome não vai existir, porque, como eu disse,
Nesse planeta se produz 5 vezes mais alimento do que o necessário para prover a todos. Todas as pessoas que vivem nesse mundo. Isso não acontece por causa da ganância, por causa do egoísmo, por causa do descaso, porque as pessoas que verdadeiramente podem ajudar não ajudam. Nós, como cidadãos civis, não ajudamos, porque ficamos esperando pelo governo. Façamos a nossa parte, não fiquemos esperando por ninguém. Se o nosso coração ficou tocado de ajudar uma pessoa, ajudemos, sem preconceitos, sem precondições, ajudemos, porque é necessário, é muito importante. Passar fome é uma indignidade. Passar fome não é algo que uma pessoa que carregue Deus no coração possa achar normal. Não é normal. Seja quem for, qualquer pessoa que for, seja ela de que cor for, de que religião for, de que raça for, enfim, de que condição social for, nós temos a obrigação de ajudar essa pessoa indistintamente, sem criar nenhuma barreira para que ela possa ganhar a dignidade de se alimentar todos os dias. Tenhamos certeza que isso é que vai nos fazendo ser pessoas mais humanas e melhores. Que hoje sempre tenhamos um dia de paz.